Olá, tudo bem? Essa questão número 24, mais uma vez temos quatro alternativas, quatro afirmações. Queremos saber o número de afirmações corretas, vamos avaliar cada uma delas. A primeira, a gente está interessado em saber se a assíntota da função exponencial 3 menos 3 meios elevado na menos x é de fato a reta r y menos 3 igual a zero. A gente pode passar o 3 para lá e, de repente, identificar essa reta como y igual a 3. É uma reta constante, né? Uma reta horizontal que passa na altura 3 e é paralela com o eixo x. Então, será que é verdade? Será que essa é a assíntota dessa função? Espera aí, né? Tu sabe o que é assíntota? Assíntota é uma reta para o qual o gráfico se aproxima, mas sem nunca encostar nela, pelo menos num comportamento de que quando o gráfico ele vai numa direção, geralmente para o lado direito ou para o lado esquerdo, para o infinito, o gráfico então ele começa a cada vez chegar mais perto dessa reta sem encostar nela. Ele tende a chegar nessa reta, tá? É uma aproximação gradual que nunca acontece de fato, mas que vai ficando cada vez mais próximo. E quando a gente fala em gráfico de exponencial, vamos lembrar que quando a gente tem uma exponencial crescente, ou seja, quando a base dela é maior do que 1, nós temos de fato uma assíntota horizontal exatamente sobre o eixo x. Nesse caso, dizemos que a assíntota ela é a assíntota cuja equação é y igual a zero, que é o próprio eixo x. Tá? Porque esse gráfico, de fato, quando eu olho ele para o lado esquerdo, ou seja, quanto mais eu observar esse gráfico indo para menos infinito no eixo horizontal, mais o gráfico se deita e se aproxima do eixo x sem encostar nele em nenhum momento. Tá? O gráfico corta o eixo y no 1, e isso acontece quando a nossa função tem um formato de função do tipo b elevado na x com uma base maior do que 1. Caso a base seja menor do que 1, aí ela fica entre 0 e 1 a rigor, aí a tua exponencial ela é decrescente e o comportamento assintótico dela, ou seja, o momento em que ela começa a se aproximar do eixo, acontece do lado direito. Bem? Bom, para a gente fazer essa questão, eu proponho que a gente faça transformações gráficas, tá? E aí o que vai acontecer? Para a gente fazer transformações gráficas, eu vou partir de uma função mais básica. Eu vou partir exatamente dessa função aqui, na qual eu vou ter aqui simplesmente 3 meios elevado na x. Eu sei que essa função não é a minha função original, mas eu vou trabalhar com ela para facilitar aqui as coisas. E aí, como 3 meios é 1,5, eu estou trabalhando com um número que é maior do que 1. Então, de fato, eu tenho esse gráfico. Esse vai ser meu ponto de partida, tá? E aí eu vou fazer pequenas alterações na expressão para ir aos poucos transformando essa expressão que vai ser o meu ponto de partida na expressão final, que é a expressão da questão aqui, né, do nosso item 1. O que eu vou fazer? Primeiro eu vou botar um menos aqui no nosso x. Então, a minha função ela vai ficar alterada para 3 meios elevado na menos x. Ou ainda, se quiser, esse menos no x causa uma inversão aqui da base e fica 2/3, e faz com que essa base fique um número entre 0 e 1. Você pode enxergar desse modo, que vai justificar a curva, então, agora se tornar decrescente, ou tu pode usar a justificativa mais genérica de que, sempre que eu pego uma estrutura de uma função e mudo o sinal apenas da variável x, o efeito no gráfico é uma rotação horizontal, ou seja, o lado esquerdo e o lado direito vão trocar um com o outro num giro em torno do eixo y. Então, seja por uma justificativa ou pela outra, o nosso gráfico passa a ficar assim. A curva agora se torna decrescente e o comportamento assintótico ocorre agora do lado direito, tá? Então, o que ocorreu foi uma rotação em torno do eixo y, porque eu mudei o x de sinal. Continuamos atingindo aqui no 1 e a assíntota permanece no mesmo lugar de antes, ou seja, ela permanece sobre o eixo x, como é o natural dela, e a curva, então, tem a equação, né, y igual a zero. Seguindo e fazendo mais alterações, agora eu vou acrescentar um sinal de menos aqui na frente. E aí, quando a gente faz isso, quando a gente acrescenta numa função um sinal de menos, mas ele agora não é acrescentado particularmente no x, como foi agora há pouco. Ele é acrescentado a toda a estrutura da função pré-existente. Nós tínhamos essa estrutura,
toda ela eu vou botar um sinal de menos na frente. Isso significa mudar verticalmente, mudar em y, né? Quer dizer, eu preservo toda a função e a função é o y. Colocar um menos na frente da função significa pegar a função, o y, e inverter as suas alturas, o que significa graficamente que o que estava na parte de cima gira para baixo, o que estava na parte de baixo gira para cima, todo o gráfico faz uma rotação, meia volta, em torno do eixo x. Bom, portanto, toda essa curva que aqui estava na parte 2, ela vai refletir e vai ficar na parte de baixo. O nosso gráfico, então, torna-se provisoriamente desse modo, ou pelo menos um esboço dele, tá? Ele vai, então, ficar desse modo, porque ocorreu aqui o espelhamento, né, o reflexo aqui para a parte de baixo. O comportamento assintótico está acontecendo agora embaixo, porém a assíntota permanece a mesma. Então, essas três alterações que nós fizemos não tiraram a assíntota do lugar. Ela permanece sobre o eixo x, ou seja, sua equação é y igual a zero. Tá? O gráfico continua passando aqui no 1. A última alteração que eu preciso fazer na estrutura que eu tenho para que ela se torne exatamente igual é pegar o que eu já tinha e apenas somar 3 à expressão. Eu somo 3 unidades. Então, eu vou pegar o que eu já tinha, que era o menos 3 meios elevado na menos x, e eu vou adicionar 3 unidades. Quando eu pego uma expressão pré-existente e adiciono uma quantidade a ela, o efeito gráfico é deslocar, é empurrar todo o gráfico 3 unidades para cima. Esse é o efeito no gráfico. Sendo assim, tomando como base o gráfico imediatamente anterior, ou seja, o gráfico do item 3, ele vai ficar 3 unidades acima, mas sem mexer no formato dele. Isso quer dizer que o corte que acontecia no menos 1 aqui de baixo, tinha esquecido do menos, né? No menos 1 aqui, ele vai subir 3 unidades. Então, esse corte vai acontecer agora no 2, desculpa, no 2 positivo. Eu estou subindo 3 unidades. E a assíntota acaba subindo também. E aí, então, a nossa assíntota ela acaba agora posicionando-se na altura 3, porque antes ela estava na altura 0. Sendo assim, a nossa assíntota, de fato, torna-se a reta y igual a 3 ou y menos 3 igual a 0. E a afirmação número 1 é uma afirmação, então, correta. E assim começamos a resolver a questão 24. Tá? Vamos agora para a afirmação número 2. Fala sobre log. A equação log de 2x mais 3 na base x igual a 2 possui duas raízes reais. Será? Vamos investigar. A gente pode começar resolvendo essa equação log aqui, e ao resolver ela, a gente pode aplicar aqui a definição de logaritmo para desmanchar o log, né? O que alguns professores chamam de regra da orelha e eu gosto de chamar de regra da cabeçada, que é pegar a base do logaritmo, passa por baixo da igualdade, dá uma cabeçada em quem estava do outro lado da igualdade. Esse número, então, torna-se expoente do x e esse movimento cancela o log. Bem, o que sobrevive para a gente é 2x mais 3 igual a x elevado na 2. Como isso aqui está dando uma equação de segundo grau, eu vou organizar para que todos fiquem do mesmo lado da igualdade para que apenas o zero fique do outro lado. Então, eu vou passar o 2x e o 3 para o mesmo lado do x ao quadrado, e, portanto, ambos vão trocar de sinal. Depois eu vou resolver essa equação, pode ser por fórmula de Bhaskara, ou, se tu tiver aí um pouco mais segura, pode ser por soma e produto. Eu adoro soma e produto pela praticidade. Basta adivinhar dois números, e quando eu multiplico tem que dar C dividido por A, então tem que dar menos 3. Quando eu somo os dois números, tem que dar menos o B, então menos menos 2, dividido por A. Dois números que multiplicados dão menos 13 e quando eu somo dá 2, bom, eu estou falando do 13 e do menos 1, esses são os números. Chegaria nos mesmos aplicando a fórmula de Bhaskara. Então, estaria chegando em duas raízes reais para essa equação. No entanto, a gente precisa cuidar as condições de existência de um logaritmo. Quais são as condições de existência de um logaritmo? O logaritmando tem que ser positivo, a base também tem que ser positiva e a base não pode ser igual a 1 positivo. Bom, então o nosso x que aparece na base não pode ser menos 1, porque senão eu tenho uma base negativa e isso contraria as condições de existência. Então, apesar das minhas soluções terem sido menos 1
e 3, não necessariamente nessa ordem, a solução menos 1 ela não é permitida, ela desrespeita a condição de existência da base. A base tem que ser positiva e tem que ser diferente de 1. Aqui ela é negativa e é por isso que ela caiu fora. Já a solução 3, ela não causa problemas nem no logaritmando aqui de cima, nem na base. Essa é uma solução que está mantida. Porém, a afirmação dizia que teríamos duas soluções reais e a verdade é que a gente só teve uma solução real porque a outra foi vetada pela condição de existência. Então, a conclusão é que a afirmação 2 é falsa. Voltando aqui, vamos assinar que ela é falsa. Portanto, não é possível que tenhamos quatro questões corretas, aqui, 4 itens corretos. Vamos para o terceiro, falar um pouquinho agora de módulo. Aqui a gente tem uma equação que envolve 2 módulos e dentro desses módulos temos uma incógnita, né? E aí está afirmando que teremos 3 raízes reais. Como é que a gente pode trabalhar essa resolução de maneira cuidadosa, de maneira correta? Pode trabalhar da seguinte forma. Primeiro, eu vou chamar esse miolo aqui desse primeiro log, ou miolo não, vamos log, né? Módulo. Vamos chamar todo módulo. Todo esse módulo aqui, eu vou chamar de uma função a de x. E toda essa expressão modular aqui, eu vou chamar de uma função b de x. E agora eu vou te convidar para olhar para essas duas funções junto comigo, tá? Vou tratar como se fossem funções. E dependendo do valor de x, o resultado dentro do módulo pode acabar ficando negativo. E se o resultado ficar negativo, o módulo vai ter que agir, ou seja, ele vai ter que trocar o sinal do miolo. Agora, se o resultado aqui dentro ficar igual a zero ou ficar positivo, o módulo não vai agir, ou seja, ele vai deixar o resultado como está. Portanto, eu preciso considerar as duas possibilidades, e é por isso que eu vou tratar isso como uma função, ou seja, o x como uma variável. Trabalhando a função a de x, eu posso dizer que a função a de x ela é módulo de x mais 2. Porém, eu estou muito interessado na raiz dessa função. Tá? E se eu procurar a raiz, não é difícil de enxergar que a raiz é menos 2. Se o x for menos 2, eu tenho a expressão de dentro zerando. Depois, fazendo alguns testes rápidos, eu percebo que se o meu x for mais do que menos 2, for, por exemplo, menos 1, 0, o resultado aqui dentro fica positivo. E se o resultado fica positivo, o módulo não faz nada. Se o x for exatamente menos 2, o resultado fica 0. E módulo de 0 também não precisa mudar, é 0. Agora, se o meu x for um número menor do que menos 2, como por exemplo menos 3, aí o miolo está dando negativo e aí o módulo vai agir. Com isso, eu reescrevo a minha função a em duas partes. Uma parte me diz que a minha função vai ser exatamente o que está lá dentro se o meu x for exatamente igual ou for maior do que menos 2. Agora, se o meu x ele for menor do que menos 2, aí esse miolo vai ter que mudar de sinal. Ou seja, eu vou multiplicar todo ele por menos 1. Agora eu vou fazer a mesma análise para a função que eu chamei de b de x, para aquela parte ali modular b de x. Originalmente, eu estou falando do módulo de 3 menos 3x. Se eu procurar a raiz aqui dessa expressão, não é difícil de encontrar. Essa raiz ela é 1. Se o x for 1, né, todo esse miolo zera. Vamos perceber que se o x ele for exatamente igual a 1, isso aqui dá 0. E se isso aqui tudo aqui dentro do módulo der 0, o módulo não precisa fazer nada. Vamos perceber que se o teu x for maior do que 1, aí as coisas mudam. E se ele for mais do que 1, aí toda essa parte negativa se torna maior do que 3 na hora da multiplicação, e aí o resultado da conta fica negativo. E aí o módulo tem que agir. Agora, se o meu x for bem pequeno, se ele for menor do que 1, aí essa conta aqui, essa parte da conta, quando eu enfrento 3, dá um número positivo e o módulo não precisa fazer nada. A partir dessa análise, eu consigo reescrever a minha função b da seguinte maneira. Eu terei exatamente a mesma coisa que eu tinha antes se o meu x for exatamente igual ou menor do que 1. Agora, se o meu x acabar ficando maior do que 1, aí essa expressão toda dentro do módulo se torna negativa e, portanto, o módulo tem que trocar o sinal de toda a expressão. Então, tem que multiplicar tudo por menos 1. Feito isso, agora eu vou juntar essas descobertas
e eu vou fazer aqui uma reta real, de repente, tá? Uma reta para o eixo x aqui, e eu vou dividir ela em 3 partes. Uma parte para valores menores e talvez iguais a menos 2, que foi o menos 2 que apareceu aqui. E também vou fazer uma divisão aqui para o número 1. E aí eu vou dividir essa minha área de trabalho aqui em 3 regiões. Uma região para quando o meu x é menor do que menos 2, uma região para quando o meu x está entre menos 2 e 1, e uma região para quando o meu x é maior do que 1. Percebam uma coisa, se o meu x for menor do que menos 2, a primeira expressão ela equivale a essa daqui. E se o meu x é menor do que menos 2, bom, aqui dentro está dando um valor negativo, sendo assim, esse cara aqui precisa se transformar nisso. E se o meu x é menor do que menos 2, com certeza ele é menor do que 1. Então, quando eu estou nessa região aqui, menor do que menos 2, sem poder ser igual a menos 2, eu tenho que a primeira parte da soma está dando x mais 2, tá? X mais 2. E eu tenho que a segunda parte da conta, como eu estou falando de um x menor do que menos 2, e com certeza é menor do que 1, então está dando 3 menos 3x, esse segundo módulo. 3 menos 3x. Isso é igual a 7. É assim que o módulo vai processar os miolos dessas duas expressões quando o meu x é menor do que menos 2. Tá? Então, aqui eu estou trabalhando com a situação em que o meu x é menor do que menos 2. Aí eu vou resolver essa equação. X com menos 3x vai dar menos 2x. 2 com 3 vai acabar dando 5. E aqui eu estou com 7. Se eu passar esse 5 para o lado de lá, ele vai subtraindo, vai ficar 2. Se eu passar esse menos 2 para o lado de lá dividindo, vai dar menos 1. Ou seja, para que essa equação tenha solução, o meu x tinha que ser menos 1. Só que essa equação que a gente construiu, ela só vale se o x for menor do que menos 2. Então, se o meu x tem que ser menor do que menos 2, ele não pode ser menos 1. Isso significa que essa descoberta é absurda, a gente usa esse termo na matemática, né? É um absurdo, porque se eu estou trabalhando com uma situação em que o x é menor do que menos 2, eu não posso aceitar uma resposta que não seja menor do que menos 2. Em palavras mais simples, nós estamos dizendo que daqui não sai nenhuma solução. Tá? Mas eu ainda tenho que analisar 2 outras possibilidades. Outra possibilidade é o x ser maior ou igual a menos 2, maior ou igual a menos 2, e menor ou igual a 1. Menor ou igual a 1. E a última possibilidade é o meu x ser maior do que 1. Para esse caso intermediário aqui, se o x ele é maior ou igual a menos 2, a primeira expressão fica dando x mais 2. Opa, eu fiz uma coisa errada aqui. Agora que eu me dei conta, eu fiz uma coisa bem errada aqui. Deixa eu só voltar. E, na verdade, quando eu fiz essa primeira aqui, eu deveria ter trabalhado, como eu estava com x menor do que 2, eu deveria ter trabalhado com essa expressão. Deixa eu corrigir aqui com vocês. Aqui vai ser menos, menos. Isso vai alterar um pouquinho os resultados. Felizmente, a resposta também vai ser não permitida. Deixa eu alterar bastante aqui, porque vai mudar, né? Eu tenho menos x com menos 3x, isso dá menos 4x. Eu tenho menos 2 com mais 3, isso dá 1. Esse 1 passa para lá, e eu fico, então, com menos 4x igual a 6. O menos 4 passa dividindo, eu fico com menos 6 quartos, e se eu simplificar, fica menos 3 meios. E menos 3 meios é a mesma coisa que menos 1,5. Então, esse é o resultado correto. De qualquer modo, menos 1,5 também não se encaixa no intervalo, então a nossa conclusão segue sendo a mesma, tá? Só me desculpem ali a falta de atenção, eu devia ter usado essa expressão, já que eu estava trabalhando com x menor que menos 2. Agora sim, eu vou usar a expressão x mais 2 aqui na primeira parte. Agora estou trabalhando com x maior do que menos 2. E para o segundo módulo, como o meu x ele é maior do que menos 2, mas menor ou igual a 1, menor ou igual a 1, eu uso essa parte aqui da conta. Então, 3 menos 3x.
igual a 7. Agora sim, x com menos 3x vai dar menos 2x, 2 com 3 vai dar 5, esse 5 passa para lá subtraindo, então fica menos 2x igual a 2, e o menos 2 passa dividindo. Esse menos 1, que agora está no lugar correto para ele, ele é aceitável, porque x menos 1 ser uma solução no intervalo em que o x tem que estar variando de menos 2 até 1, é uma solução aceitável. Então, agora eu tive uma solução real aqui. E no último trecho, se o meu x ele é maior do que 1, com certeza ele é maior ou igual a menos 2, então eu começo com essa expressão aqui. E se ele é maior do que 1, agora eu devo usar essa expressão aqui para o segundo módulo, né? 3x menos 3 igual a 7. E aí eu tenho 4x aqui. Aqui eu tenho 2 com menos 3 fica menos 1. Quando esse menos 1 passa para o lado direito, ele soma com o 7 e dá 8. E quando o 4 vai dividindo, o x se torna igual a 2. E 2 serve porque realmente é maior do que 1. Então eu encontrei duas soluções válidas. Uma foi invalidada. Mas a afirmação então está errada porque ela disse que nós encontraríamos 3 soluções e na verdade a gente só encontrou 2. A afirmação está errada. A afirmação 2 julgamos como falsa. Não podemos ter 3 corretas, tá? No máximo teremos 2. E vamos para a última. Na última a gente está falando sobre juros compostos. A gente está falando o seguinte, ó, a prestação mensal de um financiamento, esse financiamento de R$40 mil ao todo, esse financiamento vai ser pago em 4 parcelas mensais iguais às 4 parcelas consecutivas, paga uma, depois a outra, depois a outra, depois a outra. E a taxa de juro composto aplicado vai ser de 4% ao mês. Está dizendo que a prestação mensal, se for trabalhar com prestações iguais, ela vai ficar menor do que 11.100. Como é que a gente monta o raciocínio para esse exercício? Tá? A gente vai poder desenhar, de repente, uma linha do tempo em que o momento 0 é o momento em que se pede o financiamento, o momento 1 é quando se passou um mês, e aqui será paga a parcela 1. Daí nós temos 2 meses depois a parcela 2 sendo paga, e 3 e 4 meses depois as parcelas 3 e 4 sendo pagas. A rigor, quanto mais tempo se demora para pagar, mais caro fica a parcela. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar os 40 mil, a gente vai dividir esses 40 mil exatamente por 4. Obviamente, a gente chega em 10 mil, e esse 10 mil seria o valor de cada parcela se nós quitássemos hoje. Tá? Então, hoje, cada parcela custaria R$10 mil. Mas como a gente vai atrasar esses pagamentos, vão incidindo os juros de 4% em cima de cada parcela à medida que vai atrasando. Então, a primeira parcela, como ela vai ser paga com um mês de atraso, ela será os R$10 mil devidos vezes 1,04. O que é 1,04? 1,04 é 1 mais 4%. O 1 significa o todo, né, o que se deve, e o 0,04 significa o aumento de 4%. Multiplicar um número por 1,04 significa aumentar ele em 4%. A parcela 2, ela é o valor que se devia na data 0, vezes 1,04 quando se passa um mês, e vezes 1,04 quando se passa outro mês. Lembra que no regime de juro composto, a gente tem o juro agindo sobre a dívida atual. Então, eu tenho que ir multiplicando por esse fator de aumento. Aqui eu teria, digamos, o que é a parcela 1, ou seja, o que eu devia quando eu estava há um mês, né, após o meu pedido de financiamento. Mas como eu vou demorar mais um mês para pagar a parcela 2, nós vamos realizar 2 aumentos sucessivos. Assim, a parcela 2, deixa eu anotar aqui que eu coloquei errado aqui embaixo, me desculpem, a parcela 2, ela fica desse modo. Dá para dar uma resumida e dizer que a parcela 2, ela acaba sendo, né, se eu observar bem aqui essa multiplicação, eu posso dizer que eu tenho 1,04 ao quadrado. E aí, quando a gente enxerga isso, não é muito difícil de perceber que, pela lógica que eu estou te trazendo, a parcela 3 vai ser 10 mil vezes 1,04 na 3, já que eu vou multiplicar 3 vezes por 1,04.
e a parcela 4 deveria custar 10.000 vezes 1,04 na 4. Inclusive, a aparição desses personagens aqui e aqui dá uma certa alegria para a gente, porque a gente enxerga aqui uma dica de uso para esses valores, ou seja, a gente sabe quais são os valores de 1,04 ao quadrado, ao cubo e na quarta potência. Já está pronto aqui para a gente usar. Então, a gente está no caminho certo. Uma coisa que pode surgir para ti mas professor Diegueira, isso não vai fazer com que as parcelas 1, 2, 3 e 4 tenham tamanhos diferentes? Sim, elas ficam diferentes. A parcela 1 vai ser a menor de todas. Seguindo a lógica do juro composto, mais se demora para pagar, mais caro fica. Então, a parcela 4 ela é maior de todas. Se as parcelas têm que ser iguais, não tem nada de errado aí, Diego? Não. Se elas são iguais, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular cada uma delas, vamos saber quanto que cada uma delas deveria custar, e aí a gente vai somar todas elas e dividir por 4 para que elas fiquem todas iguais, todas do mesmo tamanho. Então, é assim que a gente faz esse tipo de exercício. E aí fica super fácil, né? Porque 10.000 vezes 1,04 vai ser exatamente 10.400. Depois, 10.000 vezes 1,04 ao quadrado, é só fazer 10.000 vezes 1,08. Vai dar 10.800. 10.000 vezes 1,04 ao cubo. 1,04 ao cubo é 1,12, então vai dar 11.200. E 10.000 vezes 1,04 na 4 vai dar 11.700. Agora eu vou somar esses valores. Então, 10.400, 10.800, 11.200 e 11.700. Essa soma vai te levar a 44.100. E se tu dividir isso por 4, tu vais chegar em 11.025. E 11.025 não é o que a gente queria que desse, né? Não, quer dizer, desculpa, eu acho, é um valor menor do que 11.100. Então, eu concordo com a afirmação número 4. Ela está falando a verdade. Ela é uma afirmação verdadeira, tá? E é assim que a gente consegue mostrar que essa questão apresenta duas afirmações corretas. Por isso, a nossa resposta é a letra B para essa questão número 24. Espero que isso tenha te ajudado nos teus estudos. Até a próxima. Tchau, tchau.